Olá, meu nome é Marcos Meyer, tenho formação em matemática, fui professor de matemática durante muito tempo, formação em psicologia, atuei como psicólogo numa clínica e depois fui para a educação, fiz mestrado em educação e trabalho atualmente quase que exclusivamente com educação de pais, de professores, de crianças, como é que a gente pode ajudar os pais a educarem melhor. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é a respeito da estrutura familiar. Tem muita gente que fala assim, esse menino assim é desse jeito, é da pá virada, porque está vindo de uma família desestruturada. E a gente fala isso como se a estrutura familiar fosse suficiente para educar bem uma criança. Não é verdade. A gente sabe que a estrutura hoje pode ser muito diferente daquela tradicional que a gente conhecia. Por exemplo, antigamente a gente tinha pai, mãe, animal doméstico, vô, vó, tudo junto, e a gente sabia exatamente as funções de cada um e se fazia o trabalho de educar as crianças. No entanto, hoje nós temos, por exemplo, uma mamãe educando sozinha o seu filho e fazendo um excelente trabalho. Então a gente não pode dizer que é a estrutura que não está legal. Podemos também ter um pai criando sozinho o seu filho. Ou novas estruturas que antigamente a gente nem imaginava. Por exemplo, 2 homens, 2 pais criando um filho. São os casais homoafetivos, 2 mulheres criando uma criança. Então, quando a gente percebe essas novas estruturas, a gente começa a pensar assim, será mesmo que é a estrutura que vai facilitar? Não. Então, veja, uma família ela pode estar fazendo muito bem o seu trabalho independentemente da estrutura que ela tem. Isso significa que é uma família numa nova estrutura e que é funcional. Ela funciona, ela faz bem o seu trabalho de educar as crianças. Como ser uma família funcional? E aí vão algumas dicas para você. A melhor forma de imaginar uma família funcionando, da educação da criança funcionando, é imaginar um trem andando sobre 2 trilhos. Esse trem é a educação, são os princípios, os valores, aquilo que você vai fazer com que o seu filho, vai fazer para seu filho, para que ele se torne uma pessoa cada vez melhor. Então, vamos imaginar esse trem e os seus 2 trilhos. O primeiro trilho, vamos chamá-lo de afeto. É o carinho que você dá, a atenção, o beijo, o abraço, o colo, é o estar junto. A gente gasta muito tempo dando ordens, broncas, dizendo como fazer isso, como fazer aquilo, mas não para ouvir. Então, a primeira dica, ouça, tenha intimidade, seja legal com o seu filho, gaste tempo com ele. Desliguem a tecnologia, tablet, celular, TV, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos jogar frisbee num parque, vão empinar pipa, gaste tempo junto, ou apenas saia com seu filho para conversar. Não importa qual é o passeio, o que importa é o tempo que você está gastando com seu filho. Portanto, tenha sempre em mente que esse trilho do afeto precisa estar bem formado, precisa estar sólido. O outro trilho é o trilho da autoridade. Você pai, você mãe, tem uma hierarquia sobre seu filho. Quanto mais o seu filho perceber que você tem autoridade, que você é forte, você é seguro, que você é consistente, melhor ele estará emocionalmente, porque ele se sente seguro. Agora, se você quer ser o amiguinho do filho ou a amiguinha do seu filho ou da sua filha, você passa a ter uma relação de igual e isso traz insegurança para a criança. E pode ter certeza, você tem que ser pai e mãe com autoridade e uma relação amistosa e não ter e ser o amiguinho do seu filho. Então, essa relação amistosa vai depender daquilo que eu falei antes, do vínculo que você tem. Mas exerça autoridade, seja pai, seja mãe. E isso significa tem que colocar limites, tem que colocar regras, tem que fazer teu filho obedecer, sim. Ele tem que respeitar você, pai, você, mãe, e os outros adultos, e as outras crianças, e os animais domésticos. Ele tem que ter respeito pela vida. O teu filho vai ter uma boa vida, ser bem educado. O trem, se esses 2 trilhos estiverem firmes, seguros e bem colocados. Tenha afeto e tenha autoridade. Lembre-se,
O verdadeiro amor inclui não e inclui espere. Isso é que vai fazer com que o teu filho seja uma pessoa madura emocionalmente, uma pessoa agradável, uma pessoa de bem com a vida. Então não se preocupe, tem que dizer não e tem que dizer espere. Isso faz parte da maturidade emocional do seu filho. Portanto, resumindo, faça o trem da vida, faça o trem da educação funcionar em sua casa. Tenha vínculo e tenha autoridade. E por outro lado, ajuda teu filho a ser maduro emocionalmente, fazendo com que ele saiba adiar a satisfação do prazer, espere, e saiba resistir às frustrações. Não, você não vai ganhar. Quando a gente faz isso com carinho, por amor ao filho, o filho com certeza vai ser realizado futuramente como pessoa, como profissional, como gente que a gente gosta de ser. Um grande abraço para todos.